Gente, eu estou pregando uma série aqui, intitulada Nova Aliança, o ministério que afasta a condenação e traz vida. Nós somos gente da Nova Aliança. Nós estamos na Nova Aliança e não existe outra possibilidade. Hoje, ou você está na Nova Aliança ou não está em aliança nenhuma. Porque a antiga aliança caducou. Então, ou você está na Nova Aliança ou você não está em nenhuma. O que existe nas igrejas hoje, infelizmente, é um grau de imaturidade imenso. Imenso. Quando eu digo para você imaturidade, é que quando você ouve em alguma igreja se pregar contra a graça, isso é fruto de imaturidade. E por que é fruto, eu digo para você que é fruto de imaturidade? Eu disse aqui na semana passada, uma das coisas mais simples que eu já disse em todo o meu ministério, mas em compensação é uma das maiores revelações que você pode ter a respeito de Deus hoje, a respeito da graça hoje. E o que eu disse foi, a graça, ela é um subproduto do amor. A graça, ela é fruto do amor. É como se o amor fosse o útero e a graça, a criança que foi gerada nesse útero. O amor é como se fosse a mãe e a criança é a graça. A criança nasceu da mãe, nasceu do útero. Da mesma forma, a graça, ela só existe porque primeiro existe o amor. Deus não é graça, Deus é amor. Mas Deus é um Deus de graça. Por quê? Porque Ele é amor e a graça vem do amor. A graça flui do amor. Primeiro vem o amor, depois vem a graça. Quando alguém não entende a graça, na verdade o que essa pessoa não entendeu foi o amor. Você sabe aquela pessoa que de repente chega na faculdade e aí o professor ou os professores identificam que aquele aluno não vai conseguir passar para outras matérias porque faltou para ele uma base antes de entrar na faculdade? Cara, a gente vai ter que dar para essa turma, para esse grupo de alunos, um curso que, na verdade, eles deveriam ter aprendido lá atrás, no segundo grau. Porque como eles não tiveram a base, não aprenderam a base, eles não têm condição agora de ir para algo maior, mais evoluído, mais complicado, que são os ensinos que nós teremos para eles aqui na universidade, aqui na faculdade. Porque faltou a base. Quando a pessoa não entende a base, não tem como evoluir e ir mais à frente. Então você está falando de uma coisa mais à frente, mais adiantada, sem que a pessoa tenha a base. Na verdade, não é que ela não esteja entendendo a nova matéria. O que ela não tem é a base para entender a matéria nova. Então, se a pessoa não conhece ainda e não sabe como fazer as operações básicas, somar, diminuir, multiplicar e dividir, como é que ela vai saber fazer equação de segundo grau? Como é que ela vai conseguir fazer cálculo para engenharia, para obra de engenharia, se ela não sabe ainda fazer as operações básicas? O amor são as operações básicas. O amor é o básico do básico. E a partir, quando eu entendo o amor, eu consigo entender a graça. Mas o amor que eu preciso compreender e entender não é qualquer amor, é ágape. A ágape não é amor natural. A ágape é o amor do próprio Deus. A Bíblia tem no grego algumas palavras diferentes para definir, que são traduzidas no português como amor. No português é uma palavra só, mas no grego são palavras diferentes, são 4. Uma delas nem tem na Bíblia, que é eros. Eros, que é normalmente traduzido ou descrito nos cursos de filosofia como o amor erótico, o amor sexual, o amor de atração física. Na verdade, aliás, eu disse até errado, nos cursos de filosofia nem é descrito dessa forma, porque a descrição original de eros é amor estético. Platão fala demais sobre eros. Platão, ele descreve sobre o amor platônico. O que é o amor platônico? Todo mundo já ouviu falar de amor platônico? Quem é que já teve uma paixão platônica na vida? Só eu e aquela menina lá atrás. O resto é tudo mentiroso. Aleluia, perdoa, Senhor, agora. Lava com teu sangue, Jesus. O que é amor platônico? É aquele amor não declarado, né?
Pessoa olha, se apaixona, mas não tem coragem de dizer, então fica só de longe. E como é um amor só de longe, ele no máximo é um amor estético. Porque se conhecer, também vou fazer uma outra pergunta para você. Já teve um amor platônico, que enquanto era platônico, que maravilha, mas quando você conheceu a pessoa para valer, o amor morreu na hora. Fez igual aquela flor que murcha, assim, já? Né? Por quê? Porque o amor platônico é um amor estético. Um amor platônico pode ser, inclusive, quando Platão descreve amor platônico, ele fala, inclusive, da admiração por uma obra de arte. Você olha para uma obra de arte e se apaixona. Caramba, que coisa perfeita. É a Mona Lisa, é o Davi de Michelangelo. Caramba, que coisa maravilhosa. Porque você está admirando apenas a estética. A Bíblia nem fala sobre Eros. Mas Eros é bom e é necessário? Claro que sim. Um casal, né, quer casar e não tem Eros, não vem pedir para eu fazer o casamento que eu não caso. Eu não faço. Né, se o noivo chegar para mim para dizer, pastor, eu estou querendo casar com aquela jovem, o senhor sabe que nós estamos já querendo marcar, queríamos que o senhor fizesse o casamento. E se eu perguntar, mas vem cá, como é que vocês estão, os dois aí? Não, pastor, olha, estamos tranquilos, porque para mim, olhar para ela, ou para uma cesta de chuchus, é a mesma coisa. Graças a Deus. Eu vou dizer para ele, meu jovem, não caso, vou chamar a menina e vou dizer, não casa com esse cara, que vai dar ruim. Não casa com esse maluco aí que vai dar ruim. Ele olha para você, ele vê um chuchu ambulante. Não casa. Mas se eu perguntar, mas e vocês como é que estão? Ele disser, pastor, eu queria inclusive adiantar a data do casamento, porque eu já estou subindo pelas paredes. Eu vou chamar a menina e vou dizer, menina, adianta esse casamento, porque esse cara é bom. Porque se não tiver isso, embora na maioria da cabeça das pessoas nas igrejas isso seja um perigo, é isso o que atrai, é isso que vai dar liga. Existe Eros. Se não existe Eros, não vai existir, pode ter compatibilidade de gênio, pode ter os mesmos gostos, etc., mas no máximo vai ser amigo. Eu sou amigo do pastor Jorge, não tenho Eros nenhum por ele. Aleluia. Senti agora a firmeza no Jorge. Amém! Glória a Deus! Não, mas somos amigos. Não tem Eros nenhum envolvido nisso. O que nós temos é filos. Filéu, essa palavra aparece na Bíblia. Que é o amor entre amigos. Que é não tem nada a ver com Eros. Esse amor é bom? Tem que existir? Claro! Mas é esse o amor que Deus tem por nós? Não. A Bíblia também fala sobre storge. Storge, ou estorgueu, como dizem alguns, mas só não é estorgeu, viu, gente? É storge ou estorgueu. Storge é simpatia, é boa educação, é um carinho que... aquela coisa meiga. Storge. Você ajudou uma velhinha a atravessar a rua. Carregou as cestas de compras de uma senhora que estava com dificuldade para botar no carro no supermercado. Você ajudou uma pessoa porque ficou penalizada, com compaixão no seu coração. Isso é storge. É bom isso? É necessário? É esse o tipo de amor que Deus tem por nós? Não. O amor que Deus tem por nós é ágape. E ágape é um amor incondicional. Isso não cabe na cabeça lógica do ser humano. O raciocínio lógico nunca vai entender ágape. Nunca. Nunca. Porque o raciocínio lógico é, me ama, eu amo. Mas o raciocínio lógico também é, bateu, levou. Então, o que Deus nos ama, a maneira como Deus nos ama, ela necessita da nossa parte de uma revelação. Não simplesmente um estudo, que a gente estude, vi 30 versículos, agora entendi, compreendi. Isso é bom, faz parte do processo, mas é mais do que isso. Eu preciso de uma revelação a respeito de ágape, o amor incondicional que Deus tem por mim. Porque é com essa qualidade de amor que eu vou amar de volta a Deus. O amor
o amor humano para amar de volta a Deus dá ruim, porque é fruto de esforço, de tentativa, de amar a Deus com um amor que é limitado, que é condicional, que é temporal. Então só tem um jeito de eu amar a Deus de forma perfeita, da maneira que a Bíblia pede que eu ame. É amar a Deus com o amor que Ele me ama. Ágape, amor incondicional. Esse é o amor com o qual eu preciso ter uma revelação para amar o próximo. Porque na antiga aliança, a exigência era: ame o próximo como a si mesmo. Como é que eu me amo? Com o amor natural. Então, eu vou amar o próximo com o amor que eu tenho por mim. Mas esse não foi o pedido que Jesus fez para nós. Amem o seu próximo como eu amei vocês. Peraí, Jesus me amou com ágape. Não foi com amor condicional. A Bíblia diz que ele amou os seus discípulos e os amou até o fim. Se fosse condicional, o que Jesus ia dizer? Todo mundo fugiu. Pedro me negou 3 vezes. Judas, então, eu estou aqui nessa situação por causa dele. Então, inferno para todos eles, meu Pai. Era isso que Jesus ia dizer. Vou dar uma aliviada só para João, que ficou ali aos pés da cruz. O resto, inferno para todos eles. Não, mas a Bíblia diz que Jesus amou os seus discípulos até o fim. Por que ele amou os discípulos até o fim? Porque ele amava os discípulos não com amor humano condicional. Ele amava os discípulos com ágape. Quando você não entende ágape, esquece que você não vai entender graça. A gente só tem uma maneira de entender graça. É primeiro entendendo a base que gera a graça, que é ágape. Amor incondicional. Agora fica fácil. Se eu entendo que o amor é incondicional, agora eu entendo por que Deus me favorece apesar dos meus defeitos, apesar das minhas falhas, apesar dos meus pecados. Porque a graça flui do amor, e o amor com que Ele me ama é amor incondicional. Então não tem condição para Ele derramar graça sobre mim. Por quê? Porque a graça é fruto de ágape, do amor incondicional. Amém, gente? E nós, na nova aliança, somos amados com ágape. Somos amados por Deus com ágape. Deixa eu mostrar para você aqui alguns versículos de Hebreus 8. Hebreus 8, de 1 a 13. Eu vou ler essa passagem que é bastante extensa, mas é importante para a gente entender aqui aonde a gente quer chegar nessa manhã. Hebreus 8, começando no versículo 1, diz assim: o mais importante, diga aí, o mais importante. O que é o mais importante? É o que é mais importante. Aleluia. O mais importante é que nós temos um sumo sacerdote, sentado no lugar de honra, à direita do trono de Deus majestoso, do Deus majestoso no céu. Quem é esse sumo sacerdote? Jesus. Ele ministra ali, no verdadeiro tabernáculo, o santuário construído pelo Senhor e não por mãos humanas. E visto que todo sumo sacerdote deve apresentar ofertas e sacrifícios, era necessário que esse sumo sacerdote, Jesus, também apresentasse uma oferta. Se ele estivesse aqui na terra, nem seria sacerdote, já que existem sacerdotes que apresentam as ofertas exigidas pela lei. Jesus não era da tribo de Levi, então se ele estivesse aqui na terra, como sumo sacerdote, nem sacerdote, ele seria muito menos sumo sacerdote, porque para ser sacerdote tinha que ser da tribo de Levi, Jesus era da tribo de Judá. Para ser sumo sacerdote tinha que ser da família do primeiro sumo sacerdote, que foi Arão. Jesus não era, então se fosse aqui na terra, por uma questão terrena, nem sacerdote ele seria. Versículo 5 diz assim: o serviço sacerdotal que eles realizam é apenas uma representação, uma sombra das coisas celestiais. Pois quando Moisés se preparava para construir o tabernáculo, Deus o advertiu, dizendo o seguinte: cuide para que tudo seja feito de acordo com o modelo que eu lhe mostrei aqui no monte.
Agora, porém, Jesus, o nosso sumo sacerdote, recebeu um ministério superior. Você pode repetir comigo essa frase? Jesus recebeu um ministério superior, pois ele é mediador de uma aliança superior, baseada em promessas superiores. Se a primeira aliança fosse perfeita, não teria havido necessidade de outra para substituí-la. Mas quando Deus viu que o seu povo era culpado, ele disse o seguinte: está chegando o dia, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com o povo de Israel e de Judá. Não será como a aliança que eu fiz com os seus antepassados, quando os tomei pela mão e os conduzi para fora da terra do Egito. Eles não permaneceram fiéis à minha aliança, e por isso eu lhes dei as costas, diz o Senhor. E esta é a nova aliança que eu farei com o povo de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. Eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. E não será necessário ensinarem aos seus vizinhos e aos seus parentes, dizendo: você precisa conhecer o Senhor. Esse primeiro verbo conhecer, nesse versículo aqui, nós temos duas vezes o verbo conhecer. A primeira vez que ele aparece aqui, você precisa conhecer o Senhor, no grego é gnosko. Gnosko vem de gnose. Gnose significa conhecimento intelectual. Então o que ele está dizendo aqui? Naquele novo tempo da nova aliança, você não vai conhecer a Deus como deveria através de gnose, de conhecimento intelectual. Conhecimento intelectual é ruim? Não. É bom? Sim. É necessário? É. Mas é através do conhecimento intelectual que você vai conhecer quem Deus realmente é? Não. Naquele dia, na nova aliança, vocês não precisarão mais dizer a seus parentes e vizinhos: você precisa conhecer por meio de gnose o Senhor, pois todos, desde o mais humilde até o mais importante, me conhecerão. Esse verbo conhecer agora aqui, no grego é eido, e eido significa conhecer por experiência, por intimidade, por relacionamento. Hã? Amém? Quem aqui é casado? Deixa eu ver aqui, peraí, levanta a mão com vontade, gente. Está casado ou não está? Já estou quase, pastor, está meio assim. Não, levanta a mão. Vem cá, você casou com quem casou? Porque você leu um tratado a respeito daquela pessoa? Você leu o currículo dela? E aí você chegou à conclusão intelectual que aquela pessoa é honesta, gente boa, legal, bacana, inteligente, bem formado ou bem formada e tal. Inclusive o pai tem muito dinheiro. Foi nessa base, ou você não consegue nem explicar por que casou com aquela pessoa. Não estou falando da pessoa que está me olhando e fala assim: pastor, não sei nem por que eu casei com este traste. Não estou nesse ponto aí não. Mas você entende que a gente não casa com base em fatores intelectuais? Que muitas vezes, com base no fator intelectual, o pai, a mãe, o pastor, todo mundo aconselha dizendo: não casa, eu estou vendo que vai dar ruim, essa pessoa é assim, assado, mas eu quero. Mas tu vai casar, olha só, essa pessoa é um vagabundo, não trabalha, maconheiro, não tem jeito, mas está apaixonado. Se fosse pela intelectualidade, agora ele está dizendo aqui que na nova aliança, o que vale para conhecer a Deus não é um estudo profundo, detalhado da Torá. Isso é bom, tem o seu espaço, mas você precisa de mais do que isso. Você precisa de uma experiência de relacionamento com Deus. Já conheci muitos pastores, pregadores, que conhecem a Deus intelectualmente, mas nunca tiveram uma experiência de convivência, de relacionamento com Deus. É triste isso, mas é verdade.
No versículo 12, agora seguindo a gente, ele diz: nessa nova aliança, eu perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Na versão mais clássica, diz assim: eu perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados eu jamais me lembrarei. Quando Deus fala, versículo 13, quando Deus fala de uma nova aliança, significa que tornou obsoleta a aliança anterior. E aquilo que se torna obsoleto e antiquado, logo desaparece. Prestou atenção no que ele está dizendo aqui? Ele tornou a antiga obsoleta. A Constituição da época do Império, de D. Pedro II, era uma Constituição maravilhosa, mas hoje ela é obsoleta, é peça de museu. Amém? Ninguém entra em algum lugar para requerer os seus direitos com base na Constituição da época do Império. Por quê? Porque aquela lei hoje é obsoleta. Ela teve um período de validade. Ela não era obsoleta enquanto ela estava valendo. Mas houve um momento em que olharam e disseram: essa Constituição foi boa para a época do Império, o Império acabou, precisamos de uma nova Constituição. Fizeram uma nova Constituição e a partir de lá essas Constituições foram sendo feitas, atualizadas, e a Constituição que vale hoje não é mais a da época do Império. Agora ele está dizendo aqui para nós que a antiga aliança não é que ela era muito boa, então a nova é só uma continuidade da antiga. Não, a antiga caducou, ela ficou obsoleta. E nós estamos agora debaixo de uma nova aliança. Amém, gente? Entender isso é fundamental. Teimar em ficar com a antiga aliança é como Pedro diante daquela visão: mata e come. Eu não. Larga essa velha aliança e abraça a nova de vez. Ah, não. Não, de jeito nenhum. Não, mas sou eu que estou te falando, larga, eu, o Senhor, estou dizendo, larga essa antiga aliança porque ela caducou, abraça a nova aliança. Ah, de jeito nenhum. Não, porque senão vira bagunça, porque senão o povo vai pecar à vontade. Larga dessa mentalidade errada, confia no meu Filho Jesus, confia na ação do meu Espírito Santo, abraça a nova aliança e vamos em frente. Não, de jeito nenhum. Não, eu não posso abrir mão. Porque eu aprendi desde criança na igreja X, na igreja Y, e as tradições, e etc e tal, e a pessoa fica agarrada, e ela acaba fazendo uma misturada, e o que é pior, não é só que ela misture, não, ela mistura de acordo com o gosto que ela tem. Então tem gente, sabe aquelas receitas, que você pega a receita, e você, quando vai fazer a receita, você fala assim: essa receita aqui está dizendo para botar X gramas disso aqui. Mas eu gosto muito disso aqui, eu vou alterar a receita e vou botar 2 quilos. As receitas não dão, às vezes, quem sabe cozinhar, sabe usar essa flexibilidade, né? Bota mais sal, bota menos sal, de acordo com o gosto da pessoa, não é isso? Aí o cara quer fazer uma mistura de antiga com nova aliança, e aí, de acordo com o gosto dele, ele bota mais de uma do que da outra. Mas para estragar a nova, não precisa de você botar 2 gramas ou 2 quilos, porque basta uma pitada da antiga, e o apóstolo Paulo diz que um pouquinho de fermento bagunça com a massa inteira. Estraga com a massa inteira. Mas tem lugares que o cara faz uma opção. Não, aqui a gente tem muito, não é que a gente não confie na nova aliança, é que a gente tem muito da antiga e um pouquinho da nova. O nosso lugar não, aqui a gente tem muito da nova, é só um pouquinho da antiga. Como se isso fosse solução. Teve uma vez um casal que saiu daqui da igreja e mandou um e-mail para mim dizendo assim: pastor, não se preocupe, estamos indo para uma ótima igreja. Eu falei: graças a Deus. É porque nós precisamos de um pouco mais de disciplina, então nós estamos indo para uma igreja que prega a graça, com uma pitada de exortação. Eu falei: o que isso significa? Significa que, na verdade, o camarada finge que prega a graça, mas ele desce a marreta com a lei. Sabe aquela coisa? O cara te apresenta uma coisa assim: igreja bacana, descolada, preta. Tudo preto.
igreja moderna, igreja preta. Teve alguém que botou uma queixa danada aí no Instagram desse da vida. Pintaram a igreja de preto. Aí o pastor falou assim, o centro espírita é todo branco. Está queixando é só mudar. Não tem problema nenhum. Igreja toda preta. Tem luz piscando para lá, luz piscando para cá. Olha só que maravilha, o pessoal do louvor, todo mundo de calça rasgada. Tem um cara até de boné tocando ali. Que modernidade, que maravilha. O pastor vem todo tatuado, com brinco, com piercing, cabelinho cortado na navalha. Com aquele topete assim. No meu tempo de criança chamava Gumex. Fazia aquele topete assim na frente. Que maravilha. Aí o cara, quando começa a pregar, quando você ouve, só vem a antiga aliança. Não é o Antigo Testamento. Eu prego o Antigo Testamento mais do que todo mundo que eu conheço. Mas eu entendo que o Antigo Testamento tem sombras e tipos que revelam, apontam para Jesus. Se você pega o Antigo Testamento e tudo que você aprendeu foi sobre Davi, deu ruim. Tudo que você aprendeu foi sobre Abraão, deu ruim. Tudo que você aprendeu foi sobre Moisés, deu ruim. Já teve uma pessoa que chegou aqui na igreja e falou assim, pastor, até que enfim eu encontrei uma igreja que fala sobre Jesus. Eu falei, mas você não estava na igreja que falava sobre Jesus? Pastor, passei 20 anos na igreja, aprendi tudo sobre Davi, sobre Moisés, sobre Abraão, mas não sei nada sobre Jesus. Agora eu estou aprendendo. A antiga aliança não dá para fazer uma misturada, não é uma questão de aparência de modernidade. A questão não é essa. A questão é o que sai do púlpito, o que sai dos louvores, quais são as letras que estão sendo cantadas nas músicas, o que está sendo pregado. É a nova aliança, está revelando Jesus. Jesus está no centro dessa história toda. Jesus é o centro da igreja, é o centro da sua vida. As duas grandes bases que regem a nova aliança são a graça e a fé. Não tem outra. A grande base da antiga aliança era a lei. Na nova aliança é graça e fé. Houve algumas alianças de Deus com algumas pessoas no Antigo Testamento, como a aliança que Deus fez com Noé, fez a aliança com Abraão, fez a aliança com Davi, mas quando a Bíblia fala da antiga aliança, ela está se referindo à aliança feita por Deus com o povo de Israel no Monte Sinai, que teve como mediador Moisés. Essa aliança constava de ordenanças que tinham que ser cumpridas à risca, com implicações de bênçãos, como consequência da obediência, ou de maldições, como consequência da desobediência. É só você ler Deuteronômio 28 e você tem um resumo lá. Se vocês obedecerem a todos esses mandamentos que eu hoje dou para vocês, virão todas essas bênçãos. Do versículo 2 ao versículo 14, bênçãos. Bênção ao entrar, bendito ao sair, bendito o fruto do teu ventre, bendito a tua amassadeira, bendito isso, bendito aquilo. Do versículo 15 ao 69, maldições. Olha a proporção, um pouquinho de bênção e um monte de maldição. Maldito ao entrar, maldito ao sair, bendito no campo, bendito na cidade. Teu casamento, tua mulher vai te trair. Você vai casar com ela, mas quem vai dormir com ela é outro cara. Está previsto lá na maldição da lei. Você vai ter doença de tudo quanto é jeito. E ele começa falando de tuberculose. Você lê lá, não sabe, a tísica. Coisa horrível deve ser isso. É tuberculose. Lepra, tudo vai. E ele diz assim, vão se apegar a você essas doenças e todas as outras que também não estão escritas aqui. Aquela lista de maldição. Por quê? Obedeceu, na lei obedeceu, bênção. Não obedeceu, pumba, maldição. Portanto, ao se referir à antiga aliança, a Bíblia está se referindo à aliança do Sinai, aos 10 mandamentos que foram escritos pela mão do próprio Deus, em 2 tábuas de pedra, fora os outros 603 mandamentos que ficaram registrados em pergaminhos, num total de 613 mandamentos que tinham que ser rigorosamente obedecidos, um por um. Agora é necessário entender que a nova aliança não é uma continuidade da antiga, mas sim uma nova aliança que veio substituir, ou seja, veio ocupar o lugar da antiga. Agora veja só o seguinte, no período do início da igreja, alguns judeus, apegados ao passado, apegados às tradições, apesar de inicialmente
darem crédito de que Jesus era o Messias, eles não conseguiram, de jeito nenhum, concordar com Paulo a respeito da revelação da graça. Aí eles insistiam que era necessário guardar a lei para a pessoa ser salva. Como esses judaizantes iam de igreja em igreja para desacreditar Paulo com todo tipo de crítica, não só ao ministério de Paulo, mas à própria pessoa de Paulo. Então eles diziam o seguinte: o que Paulo prega é mentira, o que Paulo prega é invencionice, e Paulo é um mau caráter. Ele está afim do dinheiro de vocês. Começaram a espalhar esse tipo de coisa a respeito do apóstolo Paulo. Paulo, então, escreve para essas igrejas para alertar a elas de que o que ele pregava não era uma conclusão filosófica humana, tampouco era axiologia teológica, mas era a revelação do próprio Deus. Era a revelação divina. Uma dessas cartas é Gálatas. Uma dessas epístolas é Gálatas. E em Gálatas, no capítulo 5, no versículo 2, eu vou ler para você algumas versões diferentes. Olha como diz aqui na Nova Bíblia Viva. Gálatas 5, 2. Escutem bem o que eu, Paulo, digo a vocês. Se vocês estão contando com a circuncisão e a guarda das leis judaicas para fazê-los justos diante de Deus, então Cristo não pode salvá-los. Agora olha só, na Nova Bíblia, acho que, peraí, eu falei aqui na versão, no nome da versão. Mas não importa, depois eu vou dizer para você a versão certa, eu botei que era de novo na Nova Bíblia Viva. Não, tá certo. É porque, na verdade, eu li Gálatas 5, 2 e agora eu vou ler para você Gálatas 5, 4. Ainda na Nova Bíblia Viva. Gálatas 5, 4 diz assim: Cristo é inútil para vocês se estão achando que podem saldar a sua dívida para com Deus pela guarda daquela lei. Vocês se privaram da graça de Deus. Gente, o apóstolo Paulo veio agora com uma marreta pesada. Olha o que ele diz, vou ler para você de novo, Gálatas 5:2. Escutem bem o que eu, Paulo, digo a vocês. Se vocês estão contando com a circuncisão e a guarda das leis judaicas para fazê-los justos diante de Deus, então Cristo não pode salvá-los. Aí mais adiante no versículo 4, mesmo capítulo 5, ele diz: Cristo é inútil para vocês se vocês estão achando que podem saldar a sua dívida para com Deus pela guarda daquela lei. O que vocês fizeram? Vocês se privaram da graça de Deus. Na Nova Almeida Atualizada, Gálatas 5:4, diz assim: vocês que procuram justificar-se pela lei estão separados de Cristo. Vocês caíram da graça de Deus. Prestou atenção aqui no que ele disse aqui? Quem procura se justificar pela lei, procurando justiça, caminho para Deus através da lei, ele diz aqui, está separado de Cristo. Vocês caíram da graça. Paulo não associou cair da graça com pecado. Fulano pecou, caiu da graça. Não é isso que a Bíblia diz. Não, o fulano é legalista, caiu da graça. Ficou até um silêncio. Quer dizer que quem é legalista, que tem uma pitada de lei na sua mensagem, de um púlpito, na verdade está pregando de uma outra plataforma, que não é a graça e a fé, mas é graça mais lei. Qual é o resultado dessa soma? Graça mais lei. Não, pastor, mas é 90% de graça e só 10% de lei. Qual é o resultado disso? Desligamento de Cristo. Deu ruim. Deu ruim demais. Deu ruim, não foi um ruim qualquer não. Ô Paulista, vamos passar roupa agora? Legal, tá certo, beleza. Pediram, mandaram, tá mandado.
Legal. Quem é que vai passar a roupa aqui? É você, né, Vânia? Vem cá. Fica à vontade. Vai passando aí. O que você tem para passar aí? Tem uma camisa. De quem é essa camisa aí? É minha? Aleluia. Está meio amarrotada, né? Faça um favor para mim, passa a camisa para eu usar no culto da noite. Vai passando aí enquanto eu vou pregando aqui. Gente, presta atenção aqui em mim e deixa a Vânia passar a roupa aqui. Está fazendo esse ministério da roupa passada. O que é a graça de Deus? O que é a graça de Deus? Vamos simplificar. Simplificando, a graça divina é Deus te abençoando, te curando, te libertando, te favorecendo por causa de Jesus. A graça divina é o favor de Deus, não adquirido, não conquistado, não merecido, dado a você simplesmente por causa da obra de Jesus na cruz do Calvário. Isso se chama graça. Uma vez que a graça de Deus é baseada na obra de Jesus e não em uma obra sua, a única maneira de você cair ou ficar excluído dessa graça é crendo que você pode ganhá-la por mérito, por merecimento, através da sua obediência e das suas boas ações. Quando você começa a acreditar que Deus pode me abençoar e vai me abençoar por causa das minhas boas obras, do meu bom comportamento, porque eu estou seguindo as tradições, você caiu da graça. Veja só o seguinte, você cai da graça quando você pensa que Deus tem que responder a sua oração. Por quê? Porque você orou muito. Ah, mas eu orei durante 1,5 de joelhos. Então Deus vai me responder. Quer dizer que, se você orou 1,5 de joelhos, Deus responde. Se eu orei no púlpito 5 minutos, ou 1 minuto, de pé, Deus não vai responder. Ou Ele vai responder mais e melhor a você, porque você orou 1,5 de joelhos. E afinal de contas, a minha oração foi uma oração muito michuruca. Não foi aquela oração do poder. Aquela oração que você... Senhor! Não é Senhor, é Senhor! Entendeu? Senhor! Que se assenta num trono dourado de veludo vermelho, cercado por antes, por cima, por baixo, por diante, por detrás. Que sobe e que desce, aleluia. Os querubins que clamam e gritam, santo, 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 aleluia. Essa oração aí é poderosa. Eu estou ouvindo essa oração. Agora Deus vai, agora vai, agora vai. Mas e o pastor Fragado, como é que ele orou? Senhor, abençoa. Só isso? Tão rápido. Não é para sentir. Não é para sentir, é para crer. O cara quer sentir. Pastor, ora aí. Senhor abençoa. Não, pastor. Bota a mão, saculeja. Gasta tempo aí, eu quero sentir. Você quer sentir ou quer crer? Você quer apenas uma sensação ou quer cura? Você quer se sentir bem ou quer sair abençoado? Se tudo que você quer é uma sensação, é mole. Você vem, a gente faz um teatro, segura, saculeja pelas orelhas. Amém, meu Deus, agora com a tua unção. Agora, você quer que Deus faça uma obra transformadora e real? É na crença, não é no sentimento. É naquilo que a gente crê. É naquilo que a gente... Não naquilo que a gente vê. Você cai da graça quando você acha que por estar servindo na igreja, por ter vencido um determinado mau hábito, então agora Deus está satisfeito com você, então Ele tem que te abençoar. Então, logicamente, Ele vai me abençoar, porque afinal de contas eu venci esse mau hábito. Afinal de contas eu estou servindo na igreja, então agora Deus vai me abençoar. Quando você pensa que é por causa dos seus esforços e obediência que você recebe as bênçãos de Deus, você se torna como os fariseus.
Eles acreditavam que ao guardar a lei, obedecendo os mandamentos da lei, obedecendo as regras e realizando os sacrifícios que a lei determinava, ou seja, apenas cumprindo regras, mandamentos, tarefas religiosas, isso iria justificá-los e ia garantir que Deus os abençoaria. Era assim que eles raciocinavam. Mas a verdade é que quando você acredita como eles, você se torna distante de Cristo. Olha só o que diz Gálatas 5,4. Lembre-se de Gálatas 5,4. Vocês que procuram justificar-se pela lei estão separados de Cristo. Vocês caíram da graça. Sabe, no original grego, a expressão vocês se separaram de Cristo, ou estão separados de Cristo, também pode ser traduzido como Cristo se tornou sem efeito para vocês. Uau, isso é triste. Isso significa que tais pessoas tentando achar justificação diante de Deus pelas suas obras, tentando merecer suas bênçãos e a vida eterna em função das suas ações de bondade, de caridade ou de religiosidade, ficaram desligadas, desconectadas de Cristo. Ou seja, Cristo se tornou de nenhum efeito para elas. Imagine ficar desconectado justamente daquele que é a única fonte de salvação, de redenção, de cura e que pode prover todas as suas necessidades. Imagina só isso. Com certeza, você vai sempre querer que Cristo tenha efeito para a sua vida. Claro! E aí, Vânia, passou? Passei, pastor. Deixa eu ver. Misericórdia. Misericórdia, Vânia. Esse tempo todo aqui, você... Foi esse o resultado que você conseguiu? Eu alisei muito. Alisou pra caramba, fez força. Com a mão, fiz força, fiquei sarado, braço bom, E não deu nada. não deu nada. Mas deve ser o ferro, né? Esse ferro deve ser ruim demais, né? Tá até no máximo já. Eita ferro. Ferro é bom, pastor. Black Decker. Tem muito gueringueri, mas ele passa direitinho. Esse ferro é bom. É bom. Então o problema não é o ferro. Vai ver que é a tauba. Tava direitinho, pastor. Tauba. Ó, A tábua também é boa. esse revestimento Ainda tem esse revestimento cor-de-rosa, que fashion, revestimento fashion. Legal. Vai ver que o problema então é a camisa, não tem remédio, não mas tem esse jeito. tecido aqui, pastor, Tecido é bom. é bom pra passar. Ah. Escorrega ferro, beleza. Mas Vânia, olha só. Está desconectado, Vânia. O ferro é bom, a mesa é boa, a camisa é boa, mas está desligado. Ou seja, você pode passar o dia inteiro aqui alisando essa camisa com esse ferro, ela vai continuar toda amarrotada porque o ferro está desconectado. Você pode orar a sua vida inteira com base na lei, você está desconectado. O ferro é bom, Jesus é poderoso, Ele está do seu lado, mas você desconectou da tomada da graça, não vai funcionar. Não vai funcionar. Cara, o ferro é de marca boa, o ferro é novo, não é velho, tá ligado aqui no máximo, a mesa é legal, é bonita, a camisa é de boa qualidade, a passadeira sabe passar. Mas não adiantou nada, o esforço ficou ali, passa a camisa, alisa a camisa, mas o ferro está desconectado da tomada, um esforço danado, durante um tempão eu estou pregando aqui, ela está passando a camisa, e o resultado é zero! A camisa continua amarrotada. Por quê? Porque ela está passando com um ferro que está desconectado. Você já imaginou Cristo desconectado para você? Cristo desconectado para alguém. A pessoa não está orando para Satanás. Ela não está orando para um falso Deus. Ela não está envolvida numa falsa seita. Numa falsa seita, como se existisse seita verdadeira. Ela não está envolvida numa seita. Ela não está envolvida com nada. Ela está numa igreja buscando a Deus, buscando Jesus, e não está acontecendo o que deveria acontecer. Por quê? Porque está desconectada. Está ouvindo falar de Jesus todo domingo, no um sim, no outro também. Mas está desconectada. Por quê? Porque ofereceram para ela a tomada da lei. E na tomada da lei não tem mais energia. Deus desconectou essa tomada.
Deus desligou essa tomada, essa fonte não funciona mais. Você pode botar lá e pensar que é 110, é 220, mas ela não funciona. A companhia de força da lei foi extinta. O que está valendo agora é a graça, e você tem que conectar, é a graça. Você tem que conectar Jesus com a graça. Jesus é a graça. Não dá para ser outra coisa. Não dá para ser diferente. Ah, pastor, obrigado, Vânia. Ah, pastor, mas já ouvi falar que graça é licença para pecar. Meu irmão, você precisa de licença para pecar? Você acha que... Você já viu alguém aqui pedindo licença para pecar? Quem quer pecar, mete o pé na jaca e peca com autorização, sem autorização, com licença, sem licença. Aonde que tiraram essa ideia maluca de que graça é licença para pecar? De onde tiraram isso? Nunca vi um pastor, quer dizer, possuindo sanidade, né? O cara com sanidade mental, dizer para alguém que está liberado agora. Até já vi, claro, maluco, doente, doido, querendo, sei lá, pregar para encher a igreja. Ah, você pode pegar à vontade, porque isso é só o corpo, o espírito já está salvo. Isso é só a carne. Não tem problema nenhum, no espírito já está salvo. Pois é, esse tipo de pessoa que crê numa doutrina maluca dessa, um dia vai tomar um susto. Qual é o susto, pastor? Ninguém vai ficar aqui para semente. Um dia a pessoa vai morrer. Quando eu fechar o olhinho aqui, abre do lado de lá. Caramba! Pensei que eu tinha chegado no céu. Afinal de contas, o pastor falou que eu estava salvo. O pastor disse que no espírito já estava tudo resolvido, que aquelas coisas todas que eu fazia, aquilo era só a carne. Mas eu estou achando esquisito porque me falaram que o céu é um lugar de muita luz, que está meio escuro. Me disseram que o céu é um lugar de refrigério, aqui está um pouco calor. Me disseram que vinham anjos no céu para me receber. E eu estou vendo ali duas figuras chegando para me receber. Uma tem chifre, a outra tem rabo. Não estou entendendo. De repente, se ilumina um portão. Pum! Escrito assim no portão, bem-vindo ao inferno. Gente, a graça não é brincadeira. A graça não é o evangelho light. A graça não é o evangelho qualquer coisa. A graça é o único evangelho que existe. Ou é isso ou é nada. Sabe aquele negócio, ou está dentro ou está fora? Não tem mais ou menos. A graça é o genuíno evangelho. Quando Jesus faz efeito para você, Ele é aquele que te cura. Ele é a tua sabedoria e você se torna sábio diante dos homens. Ele é o teu sucesso e você começa a experimentar sucesso em tudo que você faz. Bota isso aqui no seu coração. Os milagres de Jesus não são para aqueles que sentem. Os milagres de Jesus são para aqueles que creem. Não para aqueles que, através das suas boas obras, passam a merecê-los. Os milagres não são para quem merece, são para quem crê. Lembre-se, pelo amor de Deus, as nossas boas obras são uma consequência da nossa salvação e não o caminho que nos conduz à salvação. Eu faço boas obras. O pastor Jorge anunciou aqui, nós estamos firmando essa ligação que já não é nova, a gente está anunciando oficialmente aqui, mas não é uma coisa nova. A gente já tem um pacto, uma aliança com essa ONG chamada Life Impact, da pastora Alana, não sei como a pessoa chama ela de pastora, evangelista, apóstola, não importa, Alana Vasques, que já veio uma porção de vezes na Nova. Ela faz um trabalho na Tailândia de resgate de crianças que são vendidas por ninharia para trabalho escravo, não necessariamente em prostituição, às vezes vendendo flor na rua, mas é trabalho escravo. E aqui no Brasil, a Life Impact está se estabelecendo para combater a prostituição infantil, em especial no norte e no nordeste do país, onde isso tem uma cultura muito forte relacionada com isso aí. E a gente já está ligado com a Life Impact,
há muito tempo, mas agora é uma coisa oficial. A gente vai fazer, a Life Impact vai fazer parte da Nova, a Nova vai estar dentro da Life Impact, a Life Impact está dentro da Nova. A gente faz essa obra, é obra social? É. A gente ama fazer isso? Ama. É necessário que a igreja faça? É. Mas é isso que nos conduz para a salvação? Não. Isso é uma consequência de quem nós somos em Cristo. Porque somos cristãos, porque temos Jesus, não conseguimos evitar. É a nossa nova natureza fazer o bem. Porque essa é a natureza do nosso Deus. A natureza do nosso Deus não é fazer o mal, é fazer o bem. A natureza do nosso Deus não é uma natureza vingativa, não é uma natureza odiosa, é uma natureza de bondade. Então a gente não consegue evitar. A gente vê o mal, a gente quer consertar. A gente vê o que está errado, a gente quer que seja feito certo. Por quê? Porque essa é a nossa natureza. É uma consequência, não é algo que está nos levando para a salvação. Eu não tenho cartão de milhagem do céu. Eu não tenho cartão de milhagem do céu. Estou acumulando milhas. Vou fazendo boas obras e estou botando milha no meu cartão. Quando chegar no céu, vou apresentar o cartão. Posso entrar porque tenho milhas suficientes. Como é que você sabe? Quantas milhas precisa para entrar no céu? Aí é que está complicado, né? Quantas milhas precisa para entrar? 10 mil milhas é o suficiente? 100 mil milhas? 1 milhão de milhas? Quantas milhas precisa para entrar? Você pode chegar lá e você vai tomar um susto. Se você pensa, alguém que está assistindo e pensa na salvação por obras, vai tomar um susto, porque no dia que chegar no céu, vai apresentar, dizendo, tenho 100 mil milhas. E de repente até Deus diz, entra. Aí chega um outro, que está logo em seguida na fila e apresenta um cartãozinho assim, só tem 1 milha. E Deus diz assim, entra também. Opa, peraí, Jesus. O cara com 1 milha entrou? E eu com 100 mil? Não, tem alguma coisa errada. Quem já leu aqui aquela parábola do dono de uma vinha que começou a contratar trabalhadores para a colheita e alguns chegaram atrasados e na hora de pagar, todo mundo recebeu 1 denário. E aí o cara que passou o dia inteiro trabalhando viu o sujeito que chegou atrasado, trabalhou só 2 horas, recebeu a mesma coisa que ele. Aí o cara reclamou. Ô, patrão, peraí. O senhor está pagando para o cara a mesma coisa que eu? Trabalhei o dia inteiro, o camarada só trabalhou 2 horas, está recebendo a mesma coisa? Aí o dono da vinha vira para o cara e fala assim, vem cá, o que eu combinei contigo? Qual foi o contrato que a gente fez? O senhor combinou comigo que ia pagar 1 denário. Estou te pagando menos? Não, então fica quieto, porque o dinheiro é meu, eu faço o que eu quiser. Você está entendendo que quando o ladrão que estava ao lado de Jesus, crucificado ao lado de Jesus, virou para Jesus e pediu misericórdia. Jesus não olhou para ele e falou assim, agora? Agora é tarde, meu querido. Tu teve eu estou aí há 3 anos e meio andando para cima e para baixo, você não me conhecia. Tu nunca ouviu falar. Agora, aqui na última hora, tu está pedindo misericórdia. Agora, meu querido, o inferno te espera de boca aberta. Ó. Não, Jesus olhou para o cara e falou assim, ainda hoje, você estará comigo no paraíso. O cara não teve tempo de fazer boa obra. Não teve tempo nem de evangelizar ninguém. Teve tempo para nada. Cara, teve eu ainda trabalhava, eu era residente do Hospital da Polícia Militar. Serviço de cirurgia geral. Na minha enfermaria tinha um doente que estava internado lá, ad eternum. Porque o chefe da cirurgia geral, Dr. Ari Pires, por misericórdia, esse homem tinha um câncer de tireoide que deu metástase para tudo quanto é canto, para medula, e ele estava paraplégico. E ele não tinha família, ele não tinha ninguém. E como o prognóstico dele era muito ruim, o doutor Ari Pires falou, deixa ele aí, porque ele não vai ter nem muito tempo de vida, pelo menos aqui ele vai sendo cuidado, vai sendo alimentado, a gente vai fazendo por ele o melhor possível. Ele era da minha enfermaria, esse cara, esse paciente. Esse paciente se converteu, ouvindo o programa evangélico de radinho de pilha. Eu não sei se ele estava escutando R.R. Soares, eu não sei se era o Bispo Macedo, eu não sei se era o Bispo Roberto Macalister da Nova Vida, eu não sei quem ele estava escutando, eu sei que ele se converteu ouvindo radinho de pilha. Sabendo ele que eu era crente,
me chamou e pediu, doutor Fragalho, eu queria ser batizado nas águas. Aí eu falei, mas eu não sou pastor. Pastor, doutor, mas eu quero ser batizado. Aí eu fui falar com o meu pastor. Falei, pastor, tem um caso assim, assim, assado, o que eu faço? Ele falou, batiza o cara. Sem problema, vai lá e batiza. Falei, mas o cara não sai da cama, ele está deitado lá, ad eterno. Não tem condição de levantar. Joga um copo d'água na cabeça dele. Dia seguinte eu fui lá, conversei com o cara, expliquei para ele sobre o batismo, expliquei o que a gente ia fazer, peguei um copo d'água, também não foi um copinho não, aí eu peguei um copão. Batizei o cara com um copo d'água. 1 ou 2 dias depois, esse cara morreu. Pergunto para você, esse camarada não teve tempo de falar de Jesus para ninguém. Esse cara não teve tempo de fazer boas obras. Ele tinha um currículo de ruindades que você não imagina. Esse camarada não foi salvo? Mas por que ele foi salvo? Porque o amor gera graça. E a graça salva qualquer um. A graça não escolhe dizendo, boas obras, está salva. Nem tanto, então fica no canto de espera. Más obras, aqui nem pensar. Não, a graça diz, aquele que vier a mim, de modo algum rejeitarei. De modo algum rejeitarei. Mas é o assassino, é o bandido, é o feioso, é o drogado, é o tatuado. É muito novo, é muito velho. Aquele que vier a mim, de modo algum eu rejeitarei. Mas aquele é rico, esse aqui é muito pobre. Aquele que vier a mim, de modo algum rejeitarei. Sabe, a igreja precisa acabar com essa hipocrisia do tipo, venha como está. Aí vem como está. Mas depois que aceita Jesus, agora tem que se moldar ao nosso jeito, ao nosso estereótipo. Espera aí, quem vai transformar aquela pessoa? Sou eu? É a igreja ou é o Espírito Santo? Mas para o Espírito Santo transformar, eu tenho que confiar na graça. E se a pessoa não mudar, pastor, e continuar com aquela bermuda, aquele chinelo, e até fumando? Irmão, quem é que disse para você que cigarro vai impedir você de entrar no céu? Pelo contrário, vai te levar para lá mais rápido. Eu não estou falando aqui a favor do fumo, não, você está entendendo isso? Não estou pregando aqui dizendo assim, pode fumar à vontade. Eu sou médico, eu sou a primeira pessoa a ser contra o cigarro. Eu experimentei fumar na minha vida. Eu botei aquilo para dentro, para fora. Quando eu parei aquela fase de puxar a fumaça e tossir, feito um condenado, eu falei, cara, estou fumando esse troço aqui, isso não dá nada. Prefiro a maconha pelo menos dá um barato, isso aqui não dá nada. Tu fuma esse troço aqui, a fumaça entra e sai, tu não sente nada. Então eu vou parar, larguei aquela bodega. Mas hoje eu não sou contra o cigarro porque o cigarro não dá barato. Eu sou contra o cigarro porque o cigarro dá câncer. Então eu sou contra o fumar, porque dá doença pulmonar, dá doença de bronco, dá ruim para tudo quanto é lado. Dá câncer de estômago, dá câncer de tudo quanto é lado. Não é só de pulmão, não. Então eu sou contra. Agora, não vem me dizer que porque o fulano fuma, ele não vai para o céu, porque o que leva para o céu não é o cigarro, é Jesus. Cara, não teve tempo ainda de largar aquela bodega daquele vício. Morreu com o cigarro na boca. E aí, pastor? Foi para o céu, com o cigarro e tudo. Por quê? Porque o que salva não são as obras, é a graça. O que nos abençoa não é o esforço, é o descanso. Quando a gente entra no descanso, resolveu. Amém, gente? Você pode ficar de pé, nós vamos orar.